console de quarta geração da Nintendo estava saindo do forno. Com a iminência do seu lançamento, alguns jogos em desenvolvimento deveriam mostrar as novidades técnicas de hardware que o Super Nintendo teria frente à sua concorrência. E uma das grandes novidades do SNES era seu poderoso Mode 7. Mas o que é o Mode 7 ou modo 7? É um modo gráfico suportado pelo console, que permite que uma camada de fundo seja girada e dimensionada em linha por linha de varredura, com o objetivo de criar diferentes efeitos. O mais famoso desses efeitos é a aplicação de perspectiva em uma camada de fundo, dimensionando e girando essa camada. Isso a transforma em um plano bidimensional horizontal, com textura mapeada que troca altura por profundidade. Assim, se consegue uma bela impressão de gráficos tridimensionais, mas que são na verdade um pseudo 3D. Um dos jogos em desenvolvimento que faria ótimo uso desse efeito de rotação e escalonamento é Pilot Wings. Mas não somente esse, muitos outros jogos também fazem uso do Mode 7, como é o caso de F-Zero, que já ganhou seu próprio episódio aqui no canal. Confira lá! Pilot Wings é um jogo desenvolvido e publicado pela Nintendo para o seu console de quarta geração, Super Nintendo Entertainment System. O jogo foi lançado originalmente no Japão, em dezembro de 1990, logo após o lançamento do Super Famicom por lá. No ocidente, Pilot Wings chegou como um dos jogos de lançamento para o SNES, em agosto de 1991, e apenas em 1992 na Europa. Aqui no Brasil, a revista Ação Games, na sua primeiríssima edição, destacou o jogo como um incrível simulador de voo, além de ressaltar as novidades técnicas do Super Nintendo no uso de rotação e zoom. Pilot Wings vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo até 1996, sendo o 45º jogo mais vendido para o Super NES. Pilot Wings é um simulador de voo amador, no qual o jogador tem por objetivo obter licenças de piloto por meio de aulas de voo, em avião leve, asa delta, paraquedismo e uso de cinturão de foguete ou rocket build. Estágios de bônus e níveis envolvendo um helicóptero de ataque também estão disponíveis nas últimas fases do jogo. Cada evento oferece controles e mecânicas exclusivas. Para aumentar o realismo da simulação de voo do jogo, os desenvolvedores utilizaram extensivamente o recurso Mode 7, que imita gráficos 3D girando e dimensionando objetos planos do solo. O jogo foi muito bem recebido em seu lançamento, em grande parte graças à sua apresentação gráfica. Foi relançado no serviço Virtual Console para o Wii e Wii U na América do Norte, Europa e Japão, bem como para o Nintendo 3DS. Chegou a receber uma sequência, Pilot Wings 64, lançado para o Nintendo 64 em 1996, sem o mesmo sucesso do primeiro jogo. Após muitos anos de anúncios e cancelamentos, a Nintendo lançou uma segunda sequência, Pilot Wings Resort, em 2011, para o portátil Nintendo 3DS. Em 5 de setembro de 2019, o jogo original foi disponibilizado no serviço Nintendo Switch Online. Pilot Wings também faz uma aparição em Super Smash Bros. Para Wii U e Super Smash Bros. Ultimate, com um cenário que combina elementos do jogo Super NES original e Pilot Wings Resort. Pilot Wings acontece em uma série de áreas de treinamento chamadas de Flight Club. Qual o objetivo do jogador? É passar em cada área de treinamento e ganhar licenças de acordo com a dificuldade do percurso. Cada área apresenta eventos que podem ser reproduzidos em qualquer ordem. Nesses eventos, o jogador controla um dos 4 veículos aéreos e deve completar uma tarefa, que na maioria dos casos é voar através de marcadores flutuantes dentro de um limite de tempo. Ao completar ou falhar um objetivo, o jogador ganha pontos e recebe comentários dos instrutores.
Os pontos são concedidos com base em critérios como o tempo necessário para completar o evento, a precisão do pouso e a conclusão de certas tarefas, como voar através de anéis coloridos. Para passar em uma área de treinamento, as pontuações combinadas de cada evento devem ser superiores a certo limite. Cada área pode ser jogada novamente se necessário, e senhas permitem que os jogadores salvem seu progresso. Alguns eventos têm estágios de bônus, que aumentam a pontuação do jogador, mesmo que ele já tenha atingido o número máximo. Nos modos de paraquedismo, cinturão de foguete e asa delta, o pouso em plataforma móveis recompensa os jogadores com uma pontuação perfeita. Os estágios bônus ainda incluem manobrar um pinguim em mergulho em piscina, saltar um homem com asas em uma série de trampolins ou voar o mais longe possível. Depois de completar os cursos de certificação de todos os 4 instrutores, o jogador é informado que um agente se infiltrou em uma base inimiga em uma ilha chamada Izano e libertou os instrutores do jogo que haviam sido sequestrados. Agora, eles estão esperando para serem resgatados. A missão do jogador é voar em um helicóptero de ataque a partir de um porta-aviões offshore e resgatar os cativos pousando em um helioporto na ilha. Essa missão de resgate se destaca dos cursos normais. Enquanto o jogador sobrevoa a ilha, ele deve se esquivar do fogo antiaéreo de torres do solo, e embora o helicóptero seja capaz de disparar mísseis para destruir a artilharia, um único golpe na nave faz com que o jogo termine. O helicóptero tem controles de inclinação para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, controles de aceleração do rotor para a altitude e controles de disparo de mísseis à esquerda e à direita. Completar a missão dá ao jogador o certificado Asas do Piloto e abre áreas de treinamento ainda mais difíceis, consistindo em várias condições climáticas e requisitos de pontuação mais elevados. Depois disso, ainda há outra missão de helicóptero. Concluir a segunda missão concede ao jogador as Asas do Piloto douradas e pode-se assistir ao final. Um jogo de simulador de voo semelhante a Pilotwings, chamado Dragonfly, foi mostrado durante a apresentação oficial do Super Famicom para a imprensa japonesa em 21 de novembro de 1988. O jogo foi usado para demonstrar o sistema gráfico Mode 7 e outros efeitos que poderiam ser usados em imagens planas para criar um pseudo 3D. É bem provável que esse protótipo de jogo tenha sido posteriormente alterado, por fim chamando-se Pilotwings. Desenvolvido por membros da Nintendo Entertainment Analysis and Development, sob a liderança do produtor Shigeru Miyamoto, Pilotwings é um dos primeiros títulos para o console Super Nintendo, juntamente com Super Mario World e F-Zero. Esses 3 jogos foram desenvolvidos em apenas 15 meses, após o anúncio do novo videogame, para que pudessem estar presentes em seu lançamento. Pilotwings foi lançado no Japão em 21 de dezembro de 1990, um mês após a chegada do Super Famicom, e mais tarde na América do Norte como um dos títulos de lançamento. A trilha sonora do jogo foi composta por Soiwoka, enquanto seu supervisor, Koji Kondo, foi responsável pela programação de som e pelo tema do helicóptero. 6 faixas do jogo, incluindo uma versão reorganizada do tema do paraquedismo, aparecem no álbum Nintendo Super Famicom Game Music, lançado em 4 de março de 1992 no Japão. Pilotwings foi recebido muito positivamente durante seu lançamento inicial e em análises retrospectivas. O jogo foi elogiado por sua apresentação, com publicações descrevendo o uso dos gráficos do Mode 7
como impressionante e de cair o queixo. Pilot Wings era geralmente visto como um título exemplar para o Super NES, demonstrando seus recursos gráficos e seu chip de som de ponta, de uma maneira muito evidente. Seu nível de desafio também foi observado positivamente. A Man Machines descobriu que praticar os testes de voo e chegar ao final do jogo era muito gratificante. A revista oficial Nintendo Magazine comentou em 2009: "Este título SNES inicial ainda é agradável o suficiente para ser considerado um verdadeiro clássico." Em fevereiro de 2006, Pilot Wings foi listado como o 153º melhor jogo em um console Nintendo pela Nintendo Power. Eles também o listaram como o 20º melhor jogo no Super NES. A IGN o listou em seus 100 melhores jogos de todos os tempos, no número 74 em 2003 e no número 91 em 2007. O jogo foi ainda apresentado na exposição histórica Game On, organizada pela Barbican Center, incluindo uma exibição no Science Museum em Londres em 2007. Você já conhecia Pilot Wings? Já teve a oportunidade de jogá-lo no Super Nintendo ou nos seus relançamentos no Virtual Console ou Nintendo Switch Online? Apesar de apresentar gráficos datados em relação aos consoles modernos, certamente esse simulador de voo surpreendeu muita gente na época de seu lançamento. O efeito pseudo 3D possibilitado pelo Mode 7 do SNES causa uma sensação de altitude e profundidade bastante aceitáveis, salvo quando você está no solo do jogo, quando é possível notar como tudo não passa de um desenho no chão. Mesmo assim, Pilot Wings pode ser considerado um ótimo jogo com uma jogabilidade de primeira e desafio na medida. Infelizmente, suas sequências não tiveram tanto impacto quanto o jogo original. Mas e você? O que achou do jogo? Conta pra nós nos comentários. Esse foi mais um episódio de A História dos Videogames. Muito obrigado por assistir e até o próximo.